Eu sempre soube que o meu caminho não seria convencional. Desde pequena, eu nunca me encaixei nos grupos, nas escolas, naquela forma tão estruturada de ensino no qual eu fui inserida. Eu não conseguia me encaixar nas expectativas daquilo que a minha família tinha pensado para mim. Eu não me encaixava ali. Eu sabia que aquele estilo de vida tão fixo, tão rígido, não era para mim. Mesmo assim, eu tentei. Segui planos que foram feitos para mim, aceitei trabalhos que não eram para mim e que me deixavam cada vez mais cansada e me sentindo vazia. Forcei-me a me encaixar em moldes, a entrar dentro daquelas caixas em que nos colocam, aceitei determinados rótulos. A minha vida sempre foi feita de ciclos. E normalmente, quando eu recomeçava um ciclo, eu ainda não tinha terminado o ciclo anterior. E os padrões se repetiam, e o sofrimento se repetia, e a sensação de vazio também se repetia. E a vida tem um jeito muito curioso de ensinar as lições que nós temos que aprender. E nos fazer voltar para quem somos. De tempos em tempos nos vemos numa noite escura da alma para cada vez mais voltarmos para dentro e revelarmos a nossa verdadeira essência, embora deixemos que os condicionamentos nos guiem a maior parte da nossa vida. Condicionamento é aquilo que nos programa. Então imagina, no nosso mapa de desenho humano nós temos algumas áreas energéticas de maior receptividade e nessas áreas nós recebemos influência das outras pessoas. Isso gera condicionamento. Pode gerar um bom condicionamento ou um mau condicionamento. Os condicionamentos também vêm da dinâmica familiar, ou seja, o campo magnético da nossa família também nos influencia, o sistema de crenças, a dinâmica dos nossos pais, a cultura, tudo aquilo onde a gente está inserido quando a gente está crescendo. Outra coisa que também faz muito condicionamento na gente é a dinâmica intergeracional familiar, a energia dos nossos avós. O nosso DNA, a nossa genética também nos condiciona e nos influencia em muitas áreas da nossa vida. E a energia direta dos nossos pais também no momento da fecundação, no momento do nosso nascimento e em outros momentos durante a gravidez da nossa mãe. Isso tudo gera condicionamentos que podem ser agradáveis ou desagradáveis. Nos últimos anos, mesmo sendo professora de yoga há mais de 10 anos, eu aceitei um projeto que me levou ao burnout. E isso fez com que eu tivesse um auto-julgamento e uma autocrítica muito forte. Na verdade, isso são dois dos meus dons que, se eu usar para os outros, funcionam super bem. Mas quando eu viro a minha mente para mim, começo essa autocrítica e esse auto-julgamento, isso é mais nocivo do que benéfico. E como professora de yoga, entrei num estado de burnout que me fez parar e pensar o que é que eu realmente quero para mim. Durante anos eu vivi de acordo com aquilo que eu achava que devia ser, fazendo aquilo que eu achava que devia fazer, ao invés de seguir aquilo que realmente estava me chamando, aquilo que realmente me trazia satisfação, aquilo que me trazia alegria. A minha jornada de autoconhecimento começou quando eu ainda era jovem, quando eu buscava guiança. Experimentei algumas religiões, frequentei algumas igrejas e fui sempre em busca de ter um certo mestre, para que eu pudesse ser orientada nas minhas escolhas. No final dos meus 20 anos, finalmente encontrei o yoga e mudou completamente a minha vida. Quando encontrei uma filosofia prática
que eu pudesse encontrar uma egrégora, pessoas que pensavam como eu, pessoas que eram mais parecidas comigo do que os meus próprios amigos e familiares, eu pela primeira vez senti que pertencia a um grupo. Nesses últimos anos, em busca do autoconhecimento, eu tirei 2 certificações em Life Coaching, eu fiz as 3 etapas da programação neurolinguística e me tornei trainer. Fiz uma especialização em Breathwork, embora já tenha a bagagem do yoga. Gostava de entender qual era essa abordagem mais moderna e por que Breathwork ficou tão famoso. E recentemente, nos últimos 2 anos e meio mais ou menos, conheci a ferramenta que me mostrou como é que a minha energia funcionava. E ali muitas coisas começaram a fazer sentido e a se encaixarem para mim. Eu me senti vista pela primeira vez em muito tempo. Eu entendi por que algumas relações não funcionavam, eu entendi por que a minha forma de trabalhar era diferente daquilo que a maioria das empresas prega e exige, por que para mim trabalhar independente, ser autônoma fazia muito mais sentido e porque, especialmente, eu tinha tanto medo de ser verdadeiramente eu. Essa descoberta me trouxe uma certa paz, um certo alívio, me trouxe a confiança de que aquela pessoa que eu sentia que era, mas que não estava permitindo que vivesse através da minha pele, através do meu corpo, essa pessoa, ela tinha dons e tinha qualidades e que eu precisava simplesmente um mapa para saber como utilizar melhor e como incorporar, corporificar a minha verdadeira energia. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para baixar gratuitamente o Guia Fundamental do Desenho Humano, que eu compilei as informações mais importantes e de forma muito digerível para você conseguir olhar para o seu mapa e identificar o que é o que em cada uma das partes do desenho humano. Se você ainda não tem o seu desenho humano, não sabe como gerar o mapa, você vai encontrar um link dentro desse PDF para poder conseguir fazê-lo. Eu descobri o meu tipo energético, as minhas estratégias de decisão, a minha autoridade interna. E é como se eu finalmente pudesse ser mais coerente com aquilo que estava dentro de mim. É como se eu finalmente sentisse que tinha permissão para ser eu. Isso parece um pouco tolo, mas ao mesmo tempo esse é um dos testemunhos que eu mais tenho das minhas clientes de desenho humano e de coaching, é que finalmente eu posso ser eu. Finalmente está aqui uma ferramenta que me permite que eu seja eu, sem culpa, sem julgamento, e que me ensina, ainda por cima, a usar a minha energia da forma mais correta e mais fluida para mim. E não, eu não vou te dizer que a minha vida mudou e que tudo começou a ficar maravilhoso. Eu percebo que esse é o sonho que vendem por aí. Mas o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento espiritual, encontrarmos-nos e integrarmos todo o nosso conhecimento sobre nós mesmos leva tempo. Tem o seu tempo divino para as coisas começarem a funcionar e se encaixarem e a fluir cada vez mais na nossa vida. Sem dúvida, a minha vida começou a fluir em algumas áreas mais rapidamente do que outras, porque se calhar eu já estava fazendo anteriormente um trabalho nesse sentido, naquela área específica. Nada aconteceu de um dia para o outro. É como se eu tivesse tirado um enorme peso das minhas costas, o peso das expectativas que eu achava que tinha que cumprir perante a sociedade.
Eu deixei de tentar agradar os outros, deixei de justificar as minhas escolhas e comecei a ter uma atitude perante a vida muito mais leve. Comecei a ressignificar as coisas, comecei a ser mais autêntica, comecei a sentir-me livre de cancelar compromissos que eu tinha firmado antes. E de uma forma muito, muito direta, comecei a dizer às pessoas: desculpa, eu não estou com energia para isso. Eu sinto muito. Se pudermos, vamos marcar para um outro dia? Eu comecei a impor muito mais limites e a fazer aquilo que era bom para mim. Porque no fundo eu sei que quando eu faço algo contrariada, não é bom para mim nem para as pessoas envolvidas. A nossa energia, ela tem uma frequência. E quando eu estou desalinhada, quando eu estou vivendo a minha frustração, eu estou espalhando essa energia ao meu redor. Até porque eu sou geradora manifestante, eu vim aqui para trazer energia para os outros tipos de desenho humano. Então a qualidade da energia que eu carrego em mim e que eu gero e que eu uso para influenciar as outras pessoas é muito importante. É muito importante para mim e para os outros que onde quer que eu esteja, fazendo o que eu tiver que fazer, que a minha energia seja de entusiasmo, alegria e satisfação. E eu resolvi trazer esse tema e partilhar isso porque, tal como eu, muita gente se sentia estranha no mundo, muita gente se sentia errada, muita gente sentia que estava fora de lugar. E não é isso. Nós fomos condicionados todos a agirmos todos da mesma maneira, mas nós somos todos diferentes. Nós temos uma mecânica energética diferente uns dos outros. Nossa energia serve para complementar a energia das outras pessoas e de uma maneira saudável, de uma maneira autêntica. E essa sensação de frustração, de raiva, ressentimento, desapontamento é o teu corpo te dizendo que está na hora de você parar e olhar mais para você e ser mais verdadeira com você mesma. Não há nada mais satisfatório do que eu poder conectar com a minha essência e reconhecer quem eu realmente sou, reconhecer qual é o meu caminho, mesmo que esse caminho não seja convencional. E eu posso dizer para você que eu recomecei muitas vezes na minha vida e eu estou recomeçando. Recentemente tive uma mudança na minha vida profissional, na minha saúde e a vida me fez recomeçar. A vida me mostrou que eu ainda não estava fazendo as melhores escolhas, que eu ainda não estava vivendo na minha autenticidade plena. E as várias ferramentas que eu tenho, o yoga, a respiração, o desenho humano e todo o conhecimento que eu adquiri na PNL e nos cursos de life coaching são o meu suporte, me ajudaram a chegar até aqui e também é aquilo que eu uso para ajudar as pessoas que se conectam comigo. Para finalizar, eu quero que você saiba que há um lugar para você nesse mundo. Você não precisa se encaixar nos moldes dos outros. Por mais que seja dolorosa essa descoberta, por mais que a gente tenha que buscar coragem, muitas vezes sem saber aonde, a melhor forma de você poder viver e contribuir para a vida dos outros, das pessoas que você ama, para o seu trabalho, é ser a pessoa mais autêntica possível, mais verdadeira possível e entender como é que a sua energia funciona para que você consiga viver com muito menos resistências e muito mais fluidez. Se esse tema que eu trouxe hoje para você ressoou com você, comenta aqui nos comentários que eu vou adorar ler, eu vou adorar conversar com você um pouquinho aqui. Se você conhece alguma outra ferramenta que ajudou você a se ver
verdadeiramente como você é, partilha aqui comigo também. E se você conhece alguém que está passando por essa noite escura da alma, se você conhece alguém que sabe que precisa recomeçar e ainda não deu esses passos, envie esse vídeo para essa pessoa. Lembre-se, aquilo que você procura você. Até o próximo vídeo.